Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, obrigada, Deus. Graças te damos, Senhor, por mais um dia, Deus. Por mais um dia, Deus, na tua companhia, Senhor, na presença do teu Espírito Santo, Senhor. Muito obrigada, Pai. Deus, em nome de Jesus, peço ao Senhor, Deus, que nos dê, Pai, entendimento, Senhor, sabedoria, Pai, para entender a tua palavra, Senhor, discernimento, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, mais uma vez, Senhor, venha falar a cada coração aqui, Senhor, em nome de Jesus. E que não venhamos só ouvir, Senhor, mas, Senhor, que venha gerar transformação, Pai, em cada um, Pai. Em nome de Jesus. Restauração, Senhor, transformação, Senhor, mudança, Senhor, de atitude, Senhor, mudança, Senhor. Enfim, Senhor, que o Senhor venha, Pai, falar profundamente, Senhor, em cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoa, Senhor, a quem vai ministrar a palavra, abençoa, Senhor, o pastor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa usá-lo, Deus, em nome de Jesus, Senhor, para que ele possa, Deus, ministrar, Senhor, a tua palavra, Senhor, para que possamos, Senhor, pegar mais um pouco, Senhor, do teu reino, Senhor, saber mais um pouco de ti, Senhor, estarmos, Senhor, conectados, Senhor, ao teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos Amém. falar um pouco sobre impureza. Para falar sobre impureza, a gente precisa desenvolver uma ideia do que seria impureza, né? Porque a Bíblia fala sobre muitas coisas e a gente ouve, às vezes, fica dando amém, mas nós não desenvolvemos um conceito, a gente não entende o que seria impureza, biblicamente falando. Nós vemos o Senhor Jesus, o nosso mestre, falando sobre impureza no capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos. Nesse capítulo, queridos, o Senhor é confrontado porque os fariseus viram os discípulos do Senhor Jesus entrar para fazer refeição sem lavar as mãos. Lavar as mãos naquela época não era um ato de higiene pessoal, era um ato cerimonial. O judeu, ele fazia esse lavar de mão, não só de mão, mas o lavar daqueles utensílios de forma cerimonial. Existia uma maneira de se fazer, inclusive. Não era feito de qualquer forma. Primeiro o dedo para cima, a água colocada aqui, quando a água escorria, descia o dedo para cá, esfregava-se os punhos. Na realidade, não era um ato de higiene, como a gente faz hoje, antes da gente fazer a refeição, a gente vai lá e lava a mão e tal. Mas eles eram um ato de cerimônia, era uma cerimônia, era um rito cerimonial. Por que que eles entendiam como um rito cerimonial? Porque eles foram confrontar o Senhor Jesus dizendo que os seguidores do Senhor, os discípulos do Senhor, eles não seguiam aquela tradição, porque aquela tradição, quando não era feita, ela contaminava aquele que estava ali para fazer a refeição. E eles começam a dizer para o Senhor, os seus discípulos estão quebrando essa tradição. E a tradição diz que se você não fizer isso, você se contamina, você acaba ficando contaminado. Esse é o começo do capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O nosso Senhor Jesus começa a desenvolver ali para a gente, a facilitar o nosso pensamento do que seria uma impureza, né? Ele já começa a relacionar com o coração. No 7 ele diz, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. Vou pular aqui, vou para o verso 14. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse se alguém tem ouvidos para ouvir era um termo muito utilizado no Antigo Testamento, onde a gente ouve os profetas dizer assim, ó Israel, então ouve, ó Israel.
E o Senhor Jesus usa da mesma forma, da mesma linguagem para dizer: ouve, povo meu, o que contamina o homem, o que contamina vocês, não é o que entra pela boca de vocês, é o que sai. É o que sai pela boca de vocês é que os torna impuros. Nessa passagem, que não é o nosso assunto de hoje, o Senhor vai também e purifica ali todos os alimentos, que por tradições judaicas alguns eram impuros para o consumo dos judeus. Mas esse é outro assunto. Então o Senhor diz: o que contamina o homem, o que o torna impuro, não é os rituais de vocês, não é a forma como vocês lavam as mãos, como deixam de lavar as mãos, mas o que o torna impuro é o que sai de dentro do homem, é o que sai pela boca do homem. E quando ele fala o que sai pela boca do homem, ele não está falando do vômito do homem, ele está falando daquilo que procede do coração do homem. Devemos lembrar que no contexto bíblico, quando a Bíblia fala do coração e manda a gente tomar cuidado com o coração, porque dele provém todas as coisas, é como se fosse a nossa mente. Então é o que sai da nossa cabeça, é o que sai do nosso coração, é o que nós verbalizamos. E quando ele fala sai, não é só você colocar para fora, mas é o que você produz. E às vezes o que você produz, você não fala, você não torna em ação, mas você pensa. Então a gente começa a desenvolver aqui um conceito de impureza, nós começamos a descobrir que a impureza não é o que está fora, não é isso aqui, não é o que eu ponho para dentro. A impureza, estar impuro, ser impuro, é o que sai de dentro, é o que provém de dentro, é o que é calculado dentro, é o que é executado de dentro para fora. Então nós começamos a entender biblicamente o que seria impureza, quando a Bíblia fala sobre impureza. Porque nós costumamos relacionar a impureza tão somente ao aspecto sexual, e não é. É o sexual também. Mas a impureza, ou seja, como o próprio Senhor Jesus disse, é tudo que a gente maquina, é tudo que a gente fala, e tudo que a gente fala e maquina que não agrada ao Senhor. Quando você faz isso, automaticamente você se torna impuro. Em outras palavras, o que o nosso Senhor está nos dizendo é que a impureza são os nossos pensamentos e os nossos desejos. E você pode estar me perguntando: mas pastor, o senhor está dizendo que a gente tem maus pensamentos e maus desejos? Sim, eu estou dizendo. Eu, vocês, nós temos. Em algum momento durante o nosso dia, nós temos pensamentos ruins e maus desejos. Como cristãos, a gente combate isso. É aquela briga, como o apóstolo Paulo nos fala, do espírito contra a carne. Porque nós continuamos pecadores. Não, pastor, eu aceitei o Senhor Jesus. Para começar, você não aceitou. Foi Ele que te aceitou. Porque foi Ele que te amou primeiro. Você vai lá e reconhece. Você reconhece a soberania dele na sua vida. Você o reconhece como o Senhor da sua vida, como o teu Salvador. Mas é ele que aceita. É ele que te aceitou. E ele te aceitou não porque você é bonzinho, não porque eu sou bonzinho. Ele te aceitou porque ele é o único em condição de remir a nossa natureza pecaminosa. Então a impureza, biblicamente, ela é uma obra da carne. Vamos começar a conceituar aqui impureza. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor a respeito de impureza, sendo o resultado da obra da carne. Apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele vai falar sobre as obras da carne, sobre o fruto do Espírito. As pessoas dizem assim, os frutos do Espírito. Não, é o fruto. Se você for ler o texto, é o fruto. A gente faz uma analogia, uma comparação desse fruto sendo uma laranja, que é um fruto, mas é composta de diversos gominhos. Assim é o fruto do Espírito. Mas as obras da carne são bem maiores. Então vamos ver se a gente encontra realmente impureza nas obras da carne, lá em Gálatas 5,19, se não me falha a memória. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza,
a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as contendas, o ciúme, as iras, as facções, dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e as coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Pastor, mas o senhor falou que a palavra era para o senhor e a palavra era para a gente, que a gente tinha que ter o discernimento, que era para ouvir a palavra não pensando no meu próximo, mas em mim mesmo. Então, o senhor está querendo dizer que eu sou impuro de alguma forma? Sim, a impureza é um dos frutos, e nós temos esses frutos. Infelizmente, nós temos esse fruto. E esse fruto, essas obras, perdão, ela está conosco desde o princípio, desde os nossos primeiros pais. Ela faz parte da nossa natureza. Então quer dizer que não adiantou nada eu iniciar o meu processo de conversão. Quer dizer que quando eu me converti, o Senhor, quando me recebeu, quando me aceitou, Ele não eliminou essa obra da carne, Ele não eliminou essa impureza. Queridos, você não deixou de ser pecador. Eu não deixei de ser pecador. Se eu chegar para você que essa noite e disser assim, eu não sou mais um pecador, eu já estou pecando, porque eu estou mentindo. Então, em que se conclui o início da minha conversão? Eu falo sempre início, porque a conversão ela é um processo contínuo. Ela não termina. Às vezes, por sinal, o novo convertido, aquele que está experimentando o primeiro amor, ele está muito mais presente na realização da vontade de Deus do que aquele que, teoricamente, está convertido há 15, 20 anos. E vou já falar um pouco sobre isso. Então, a conversão, ela não elimina essa obra. E eu vou dizer por que que ela não elimina. Porque a gente continua sendo pecador. A diferença é que quando o Senhor te recebe, quando você o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, os seus pecados, a partir dali, eles foram remidos pelo sacrifício do Senhor na cruz. Apóstolo Paulo, maior missionário que já pisou aqui, ele começa o seu ministério dizendo que ele era o menor entre os apóstolos. E ele termina o seu ministério dizendo que ele era o menor entre os santos. Quando a gente fala santos, a gente entende crentes, que ele era o menor entre os crentes. Porque ele tinha a real ideia da condição dele. Por isso que ele dizia, pobre homem, miserável, pecador que sou. Por isso que ele dizia que ele mesmo era o seu maior inimigo, porque ele lutava contra a sua natureza. Por isso que quando ele pediu ao Senhor por 3 vezes, para que o Senhor retirasse dele o espinho na carne, o Senhor responde a ele, Paulo, a minha graça te basta. Ele não reclama do Senhor. Ele entende e ele diz, não, eu aceito e reconheço, e sei que o Senhor fez isso para o meu bem, porque talvez se o Senhor tivesse retirado esse espinho, eu tivesse me tornado soberbo. Quantas vezes a gente pede algo a Deus e o Senhor não nos dá, não porque Ele quer o nosso mal, mas porque Ele quer o nosso bem? Quantas e quantas vezes nós pedimos algo ao Senhor, principalmente relacionado ao tempo? Quem está nesse processo de restauração tem uma preocupação muito grande com o tempo. Tanto é que quando a gente traz alguém aqui para trazer testemunho, a primeira coisa que as pessoas perguntam é, quanto tempo durou o teu deserto? Quanto tempo você está no deserto? Como se de alguma maneira você tivesse algum controle a respeito do tempo e você não tem. E o conselho que o Senhor Jesus te dá é: não antecipe nenhuma preocupação. Vivo hoje, porque o amanhã, ele não te pertence. Então, às vezes, nós pedimos coisas ao Senhor, principalmente relacionadas ao tempo, que o Senhor não nos dá, não é porque Ele não nos ame, não é porque Ele não queira o nosso bem. É porque talvez se Ele desse a você, você iria se desviar dos caminhos dele.
Quantas e quantas pessoas chegaram ao Evangelho, se reaproximaram do Senhor Jesus em função do seu deserto? Quantas e quantas pessoas? Até aqui estão entendendo? Tudo tranquilo? Então, hoje nós somos remidos pelo sacrifício do único que poderia fazer o sacrifício do cordeiro sem mácula. Então, nós vimos que, bate seu irmão Fabi, nós vimos que a impureza, ela é uma obra da carne. E por que que a impureza permanece, já que ela não é eliminada no nosso início do processo da nossa conversão? Ainda há pouco eu falava com os irmãos que a conversão ela é um processo contínuo. Ela só tem começo. Você continua o processo de conversão todos os dias. E eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso para vocês. E o porquê que ela permanece. Com toda certeza vocês conhecem alguém, já ouviram falar de alguém, que você reputava por homem de Deus, por mulher de Deus, 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja, e de repente aquela pessoa cai. Não é verdade? Então, essa obra, ela acaba permanecendo. O pastor, ela vai ficar para sempre? Não, ela não vai ficar para sempre. Ela só fica porque você permite. E tem coisas, queridos, que Deus não vai fazer por você. É você que tem que fazer. E nós vamos ver, inclusive, que até com essa questão da impureza, Deus vai nos dar uma ordenança do que a gente tem que fazer. Então, essa persistência dessa obra na vida do cristão é porque o cristão, de alguma forma, ele alimenta. E, queridos, nós vivemos tempos em que essas obras são alimentadas de forma muito aberta. Porque as pessoas estão perdendo o temor com absolutamente tudo. Tudo, absolutamente tudo. De que forma, pastor? As pessoas começam a relativizar, estão relativizando a cultura, a conduta, a postura cristã. Contudo, hoje você vê pessoas cantando louvores que não glorificam a Deus. Você vê pessoas desrespeitando a ceia, você vê pessoas desrespeitando seus líderes, desrespeitando a palavra do Senhor. Você vê pessoas... Eu estou falando de gente dentro da igreja. Gente dizendo que as escrituras precisam ser reescritas. Então a gente vive tempos de tempos relativos, que as pessoas começam a relativizar tudo que está acontecendo. Não, isso é normal. Não, pastor, o senhor é antiquado, o senhor é velho, o senhor é antigo. As coisas novas não são assim, não. O senhor está errado. E dessa forma que a gente vai permitindo que essa obra continue na vida do cristão. Eu sou do Amazonas, eu sou do norte do país. E lá no Amazonas nós temos um peixe chamado candiru. É um peixinho pequenininho e muito fininho. É um peixe tão fininho, queridos, que no local onde tem muito candiru, você não é aconselhado, inclusive, nem a tomar ou nem fazer homens ou mulheres em urinar no rio, porque ele acaba subindo pelo jato da urina e literalmente entra dentro de você e causa horrores. Mas o que esse peixinho faz? Ele entra dentro dos peixes maiores e ele começa a comer esses peixes maiores de dentro para fora. Então, às vezes, eu tinha como hobby pescar, quando eu estava na minha região, às vezes a gente colocava um espinhel, um conjunto de anzóis, de uma noite para outra, e quando a gente ia no outro dia pegar o peixe, nós vimos aqueles peixes enormes, douradas, filhotes, muito grandes, mas quando a gente puxava ali, estava só a pele do peixe, porque por dentro o peixinho, o candiru, já havia consumido, corroído, já tinha comido tudo. Assim é a impureza na vida do cristão.
Porque às vezes você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, em que você reputa realmente, 15 anos de evangelho, 20 anos de evangelho, você diz assim, de repente caiu. Não, não caiu de repente. Ele não caiu de repente, ela não caiu de repente. Isso, inclusive, é aplicado nesse aspecto da restauração de relacionamento. Porque é comum as pessoas entrarem em contato com a gente e dizer assim, pastor, eu não sei o que aconteceu, de repente o homem virou a cabeça e saiu de casa. Não, não foi assim. A sua percepção é equivocada. Aquilo já vinha acontecendo e você, por alguma razão, não percebeu ou fingiu que não percebeu. Da mesma forma, é a impureza na vida do cristão. É como essa história desse peixe, ele entra e fica lá dentro e fica consumindo a sua vida espiritual. Por fora as pessoas não veem. Esse peixinho da impureza está corroendo. É por isso que eu falei no começo da nossa conversa, de que às vezes o novo convertido, aquele que está experimentando o primeiro amor, ele está muito mais atento, ele tem muito mais afinco, ele tem muito mais vontade de fazer a vontade de Deus, não a dele. A impureza se estabelece e aumenta na nossa vida a partir do momento em que a gente começa a fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Mas por quê, pastor? Porque às vezes, querido, da nossa natureza, a nossa vontade nos agrada e esse agrado é transformado em prazer. O problema é que nós não pensamos que naquele momento nós estamos desagradando a Deus. E será que isso vale a pena? Será que não se encontra aí uma chave para você virar naquilo que você identificar que você ainda tem dentro de você, da impureza que você ainda tem dentro de você? Aí vem você falar mal, aí vem você jogar praga, aí vem você desejar a morte do seu cônjuge, aí vem você falar mal da sua sogra, aí vem você falar mal do seu irmão, aí vem você não ter, não saber se reconciliar, aí vem tudo isso. O conceito que o Senhor nos dá de impureza é esse, é o que vem de dentro, é o que provém do teu coração, é o que provém da tua mente, é o que sai pela tua boca. E olha que a nossa boca, às vezes, pastor, eu por um momento, por um segundo, eu desejei a morte da OM. Eu queria que ela experimentasse um pouquinho do que eu estou passando, só um pouquinho eu queria que ela sofresse. Pastor, por um momento, pastor, eu pensei em fazer uma arte com OH. Só para ele não mexer com mulher de homem. Vocês estão me entendendo, queridos? E a chave que nós temos, que o Senhor nos dá, para que a gente acabe alimentando mais o espírito do que essa carne, é de no mesmo momento a gente pensar quem eu estou agradando nesse momento. Porque o Senhor não se agrada disso. Pois se eu estou agradando só a mim, não agradando o Senhor, a chave está aqui. Eu preciso reformular isso. E eu preciso reformular isso não é só na minha ação, não. É no meu pensamento. Até no pensamento, pastor, sim. Palavras dele, do próprio Jesus. Quando ele diz assim para a gente, o que está escrito diz, não adulterarás, mas eu, porém, vos digo, se olhares com olhar pecaminoso, já pecou. O que está escrito diz, não matarás, eu, porém, vos digo, se olhar para o teu irmão e odiar o seu irmão sem razão, já pecou. Então, será que por algum momento nós não temos essa impureza? O desafio do começo da nossa reunião hoje qual foi? Ouvir a mensagem sendo para mim. Ouvir a mensagem sendo para mim. Pedir ao Senhor discernimento para compreender a mensagem para mim. Fazer um esforço para que essa mensagem seja em rema, transformadora para mim. Por mais que depois eu me lembre do outro, possa disponibilizar a mensagem para o outro, mas eu preciso dessa mensagem para mim. E é difícil a gente assumir que nós temos alguma impureza no nosso coração, mas nós temos.
Se você disser que você não tem, você já está assinando embaixo que você tem, porque você está mentindo. Então nós vimos que a impureza é uma obra, nós vimos a chave para você virar isso, para você mudar isso. Não é porque você é o bom, não. É porque você tem que buscar fazer o que agrada ao Senhor. Essas tentações que são atinentes à nossa natureza, elas vão continuar até a sua morte. Tem uma passagem bíblica que eu gosto bastante, eu gosto inclusive de pregar, ainda vou trazer uma mensagem aqui para vocês, que é a história daqueles três que foram com Daniel para o exílio, e que eles tiveram tudo para se corromper. Vocês lembram? Mas eles não se corromperam. Assim é a nossa história. Todos os dias, a partir do momento em que você abre os seus olhos, o mundo quer te corromper. Que o mundo jaz do maligno. E ele quer te corromper de todos os aspectos. Pastor, eu não tenho contato com ninguém, eu me acordo de manhã, escovo meu dente, saio, pego meu carro, vou trabalhar. Legal, você vai trabalhar, no meio do caminho o cara te dá uma fechada no seu carro, a vontade que você tem é baixar o vidro e mandar ele, abençoado, vai, né, sua mãe era a mãe de Jezabel. E por aí vai. Todos os dias, o mundo quer tirar você da direção do Senhor. E aqueles três tinham tudo para se corromper, tudo. E não se corromperam. Qual foi a chave? O que foi que eles viraram? A mesma que eu falei para vocês hoje. Não, nós não somos melhores, mas nós vamos fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que eu não tenho nenhum outro Deus acima dele. Que eu não adore ninguém além dele. Nem que isso me custe a própria vida. Por isso eles olharam para o rei, para o imperador e disseram, ó rei, ó Nabucodonosor, o Deus a qual nós servimos, se ele quiser, ó, soberania de Deus. Né? Acaba com essa história, então, de falar sobre tempo. Ah, o deserto de fulano durou 6 meses, o meu já está 5 anos. É Deus, não tem nada a ver contigo. E eles disseram, se o Deus ao qual nós servimos quiser, ele pode nos salvar e nos libertar das tuas mãos. Mas se ele não quiser, nós não iremos nos prostrar diante de outro Deus, diante da tua estátua, diante de ti, diante de ninguém. Isso é fé. Isso é fazer a vontade de Deus e não fazer a minha vontade. Porque a minha vontade, às vezes, me dá uma certa alegria, um certo prazer, mas é momentânea, mas a vontade de Deus é eterna para a minha vida. E o que aconteceu? Eles foram postos dentro da fornalha. E o que aconteceu? Nada. O Senhor os salvou. O Senhor foi com eles. Porque eles fizeram a vontade de Deus. Então a chave para que essa obra da carne, para que a impureza não permaneça na sua vida, é você dizer, eu preciso fazer a vontade de Deus. Queridos, isso é um exercício diário. A minha esposa, como vocês conhecem, ela é muito brincalhona. Eu sou mais sisudo, tenho uma cara mais fechada, né? Então, eu assusto às vezes as pessoas. E eu lembro de um episódio muito marcante na minha vida, em que eu acabava afastando os amigos das minhas filhas, porque eu era altamente intolerante. Mas eu era mesmo, Márcia. Eu, por exemplo, não admitia ser chamado de tio. Então, minha filha, quando levava alguém lá na nossa casa, quando a gente estava lá no Ceará, ela dizia assim, ó, não chama meu pai de tio, porque ele não gosta. Então, os amigos, às vezes, falavam, né, não sei o que, tio. Eu parava, olhava e dizia assim, eu não sou teu parente, eu não sou irmão da sua mãe, nem irmão do seu pai, nem isso, nem aquilo outro. Então, eu não tinha tolerância nenhuma.
Nós temos um grande desafio, queridos, como diz o apóstolo Paulo, é lidar com nós mesmos. Paulo dizia que ele era o maior inimigo dele. E pasmem, quando a gente foi consagrado, eu fui cuidar de quem? De jovens. Eu fui resgatar jovens de boca de fumo. Eu era conhecido como o pastor das quebradas. Eu entrava em região que ninguém mais entrava porque o meu carro era conhecido. E eu entrava para resgatar pessoas que estavam lá. Drogadas, jovens drogados. Então é olhar para a gente e dizer, Senhor, o que eu preciso tirar dentro de mim? Mas eu quero tirar, Senhor, para te agradar. O que eu posso te agradar, Senhor? Eu preciso ser mais amável com a minha filha, com meu filho. Eu preciso estender mais a mão. Vocês querem ver outra experiência também que eu passei, que mexeu muito comigo? Eu fui passar 4 dias no hospital, passei 4 meses. Eu fiz 13 cirurgias. Qualquer dia desse eu trago aqui o testemunho para vocês. E em uma dessas cirurgias, como vocês, quem é da área médica, que já passou por cirurgia, sabe que você fica em jejum de tudo, né? 100%, você não pode nem tomar líquido. E quando você sai do centro cirúrgico, né, dependendo da cirurgia, você vai para uma sala de recuperação, vai para outra sala de recuperação, onde você continua com a famosa dieta zero, só no soro. E, gente, dá uma sede tão grande, uma sede tão grande. E eu acordava e eu pedia para beber água. E uma enfermeira molhava um algodão no soro e ela passava nos meus lábios. E aquilo foi uma das grandes lições que eu tive na minha vida. Quantas e quantas vezes eu deixei de fazer alguma coisa para alguém que estava do meu lado e que eu podia fazer, e eu deixei de fazer. Então, a análise ou o discernimento da nossa conversa de hoje, da nossa palavra de hoje, ela é para transformar a minha vida. E nós vivemos nessa transformação constante. O problema é que nós estamos, de certa forma, naturalizando tudo e relativizando tudo, que essas transformações agradam muito mais a nós, hoje em dia, do que a Deus. E é preciso a gente ter cuidado com isso, gente. Muito cuidado. Então vamos lá, dando continuação, senão a live vai ficar muito longa. Nós vimos que são desejos e pensamentos, nós vimos que são obras da carne, e nós vimos também, nós vamos ver agora que a impureza, ela é uma prática dos pecadores. Vamos consultar Efésios capítulo 4, verso 19, para ver o que ele nos diz. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Éfeso. Ele diz assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Epístola, carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 4, verso 19. Então, nós sabemos que é uma prática inerente ao pecador. Pastor, ainda há pouco o senhor falou que a gente continua sendo pecador, mas hoje em dia nós somos remidos pelo fato de termos reconhecido o Senhor como o Salvador de nossas vidas, e o Senhor ter nos amado, como diz a palavra do Senhor, que Ele nos aceitou. Então isso vai ficar até o fim? Não. Isso não vai ficar até o fim. Nós vamos virar agora uma outra chave. E essa outra chave, ela não é interpretativa. A primeira chave, com relação à impureza que se instala dentro de você e vai te corroendo por dentro, de dentro para fora, como disse o Senhor Jesus, ela é interpretativa. É aquilo que você deixa, que você não combate e que de alguma forma você alimenta. E isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. A chave interpretativa qual é? Quando eu estiver prestes a isso, qual é o meu pensamento? Não, eu preciso parar, eu preciso fazer, ou eu preciso pensar naquilo que vai agradar a Deus e não a mim. Afinal de contas, agradar ao Senhor é eterno, agradar a mim é temporário. Aí você consegue virar a chave. E você vai virando a chave. E aí você vive a vida toda
sem o percalço, sem estar aquela capa por fora e por dentro a impureza ter te corroído. Agora nós vamos para uma chave, virar uma chave que não é interpretativa, que é uma chave que é uma ordenança do Senhor. Se a impureza ela é uma prática do pecador, como é então que eu vou retirar essa prática da minha vida, pastor? Como é que eu vou tirar essa prática da minha vida? Como é que eu vou arrancar essa prática da minha vida? É o Senhor que faz? O Senhor faz porque Ele vai dizer que você tem que fazer, mas quem faz é você. E aí essa chave, queridos, não é mais interpretativa. Vamos ler o que está lá em Colossenses 3:5. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, a famosa epístola Colossenses, capítulo 3, verso 5, diz assim, ó, exterminai. Em algumas versões diz assim, extingui. Em outras versões diz assim, matai. Pois as vossas inclinações carnais, ponto e vírgula, ele descreve, a prostituição, aí o segundo, que é que nos interessa, a impureza, a paixão, né? E aí ele continua, a avareza, a idolatria. E o que é engraçado é que o Senhor aqui ele dá uma ordenança. Ele não diz assim, você pode fazer, ele manda você fazer. Ele manda a gente fazer. Então a chave para que você retire da sua vida o que ainda tiver de impureza da tua natureza, do velho homem, o Senhor te ordena que você mate, que você tire, que você faça extinguir dentro de você. Tá, pastor, mas ele diz isso, mas ele não me diz como fazer. A obediência. A gente precisa parar de querer as coisas prontinhas. E a gente precisa parar de querer receitas prontinhas e as mais fáceis. Nós somos a geração do controle remoto, a gente não quer mais se levantar. Eu ainda sou da época em que a televisão tinha um seletor grande de canal, assim, a gente se levantava. Hoje em dia é tudo muito prático, hoje em dia você não esquenta nada, você leva no micro-ondas, hoje em dia tem time, tem airfry, tem time para tudo, para absolutamente tudo. Nós somos a geração de facilidades. Nós queremos tudo pronto. Quer um exemplo? Na sexta-feira tivemos aqui um testemunho belíssimo, belíssimo, da irmã, não lembro o nome da irmã, mas uma história belíssima. E um testemunho que impactou todo mundo. E todo mundo quer o resultado da irmã. Porque qual foi o resultado da irmã? Foi... A irmã passou por um deserto, a irmã pediu... Irmã Laís, obrigado, irmã Letícia. Irmã Laís, isso mesmo. A irmã passou por um deserto, ela mesma pediu o divórcio, passaram um tempo separado, ela se relacionou com outra pessoa, o marido com outra pessoa, a irmã tinha 3 filhos, o Espírito Santo começou a incomodar, a mãe da irmã continuou orando, ficou orando pela irmã, o Espírito incomodou a irmã, o Espírito incomodou o marido. O resultado da história é que o marido foi, voltou para casa e disse que queria recomeçar, e a irmã recebeu as bênçãos novamente, casou novamente, hoje está levando o testemunho, está pregando a palavra do Senhor, restaurou o relacionamento dela com o Senhor, a coisa mais linda do mundo. E todo mundo foca nisso. O meu vai chegar, o meu tempo vai chegar, o meu dia vai chegar. Mas e o processo? E o processo? E todo o processo que ela teve que passar para poder atingir esse resultado, você também não quer? Você não quer as noites de oração que a mãe dela colocou o joelhinho no chão e dobrou? Você não quer orar pelo seu cônjuge, mesmo ele estando vivendo com outra pessoa e você continua orando? Não é desejar que ele volte, não. É você orando, orando, para que o Espírito incomode. E você está orando que o Espírito incomode, não por ele ser o seu cônjuge, mas porque você está se relacionando com Deus. A coisa mais linda do testemunho da irmã Laís foi ela dizer assim, o testemunho não é sobre mim, é sobre Deus. E ela está corretíssima. O testemunho é sobre
o poder de Deus. É sobre o que o Deus pode fazer, o quanto ele pode transformar e o quanto ele pode restaurar a tua vida e o teu casamento. Mas existe um processo. Da mesma forma que quando o Senhor diz assim, mata, extingue, retira, elimina da sua vida a impureza, existe um processo. E qual é o processo, pastor? É a busca pela santificação. E entenda a santificação não como um processo de vaidade, não para que você queira se colocar como mais santo do que os outros, porque isso não existe. Entenda o processo de santificação como sendo, como sendo, desculpe, irmãos, não tinha desligado aqui o telefone, como sendo um processo de aperfeiçoamento. Entendam esse processo de santificação como a real compreensão de você atender e obedecer à vontade de Deus. O processo de santificação também não tem nada a ver com a gente. É você buscar a santificação na melhoria do relacionamento com o Senhor. Por que que acontecem diversas restaurações de relacionamento em que o esposo volta para casa ou a esposa volta para casa com um mês e pouco ela sai? E esse processo se repete 2, 3, 4, 5 vezes. Nós conhecemos, nós lidamos com casais, com irmãos, em que esse processo é recorrente. A mulher volta, passa um mês, depois sai. O marido volta, passa 2 meses, depois sai. Até esse irmão, até essa irmã entender que o primeiro relacionamento a ser restaurado é entre ele, é entre ela e Deus, o segundo não vai ser restaurado com bases sólidas. As bases serão frágeis. As bases serão as bases humanas. As bases serão as bases da nossa vontade. As bases serão as bases do nosso desejo. E aí, queridos, não se sustenta. Pastor, mas não tem caso em que, mesmo com bases em Cristo, ele vem e volta? Sim, mas você não sofre. Por quê? Porque você aprendeu a descansar. Quando a irmã Laís estava orando pelo seu esposo, mesmo ele já estando se relacionando com outra pessoa, viajando, levando as filhas, e quando ela reconstruiu essa relação com o Senhor, ela descansou. Ela disse que não doía mais, que não sentia mais a solidão. E da forma que o Espírito agiu na vida daquela irmã, ele começou a agir também na vida do marido. Porque a perspectiva, a visão que se tem, o ponto de vista que se tem de uma situação de adultério entre um casal é diferente da mulher para com o homem. Nós vivemos em uma sociedade altamente machista. É muito mais fácil a mulher perdoar aquele que saiu e traiu do que o homem perdoar a mulher que saiu e que traiu. E ela, no seu testemunho, ela diz assim, eu orava tanto ao Senhor, e quando ele foi ter a conversa com ela, ele chegou e falou, porque moravam na mesma, eles moram na mesma cidade, na mesma rua, tudo que aconteceu com eles foi na congregação deles, inclusive as pessoas com quem eles se envolveram. Contudo, ele chegou e disse assim, eu tentei seguir meu rumo, eu tentei outra vida, mas eu não encontrei paz, eu não encontrei abrigo, eu não encontrei lar. Eu preciso da minha família. Independente do que tenha acontecido, eu preciso da minha família. E eles começaram a se relacionar novamente, eles já tinham se divorciado, e eles casaram novamente, foram num cartório casar novamente, e receberam novamente as bênçãos do Senhor, e hoje estão vivendo.
Obediência. A obediência em quê, pastor? Lembra quando foram perguntar ao Senhor Jesus? Ah, Senhor, o Senhor fala aí sobre divórcio, por que então que Moisés dava carta de divórcio? O que o Senhor responde? Gente, realmente Moisés dava carta de divórcio, mas ele dava pela dureza do coração de vocês, falta de perdão. Resumindo a história. Então, gente, as duas chaves dadas para nós esta noite. A primeira, todo momento em que você se deparar, que você identificar qualquer tipo de impureza na sua vida, seja de ato, de pensamento, a chave para virar qual é? Isso não agrada a Deus. Então eu preciso fazer o que agrada a Deus. Eu não quero fazer o que agrade o meu coração. Eu preciso fazer o que agrada a Deus. Então eu vou parar com isso. Eu vou buscar me santificar. Eu vou melhorar as minhas palavras. Eu vou melhorar o meu trato. Eu vou melhorar os meus pensamentos. Para deixar de pensar sobre isso, eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou ler um livro. Eu vou fazer uma outra atividade. Eu vou fazer uma transcrição. Primeira chave. Segunda chave. Se isso continuar, se isso persistir, é a ordenança do Senhor. Quando ele diz assim, extermina, tira. Tira da tua vida. E você tira buscando a santificação. E a busca pela santificação é no Senhor. Não é de homens. Voltando ao capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Marcos, o Senhor fala aos fariseus daquela época. Essas são regras, são normas, são tradições de homens e não de Deus. Então, muito cuidado com quem você se aconselha. Nós orientamos aqui alguns casais, alguns irmãos que precisam ter acompanhamento terapêutico, a gente aconselha. Faz um acompanhamento, busca um psicólogo, uma psicóloga cristã e faz, mesmo assim, muito cuidado. Muito cuidado mesmo, porque as pessoas estão relativizando tudo. A qualquer momento, a qualquer situação em que você demonstra algum sofrimento, alguma dor, a pessoa chega para você e diz assim, deixa de sofrer, para de sofrer. Engraçado é que isso virou até placa de igreja, né? Deixe de sofrer. Mas Jesus nunca falou isso, muito pelo contrário. O que foi que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser vir me seguindo ali atrás, pegue sua cruz quando? Diariamente me siga. Não é uma vez, não é uma vez por mês, não é 2 vezes no mês. É diariamente. Diariamente. E me siga. E o que significa cruz? Acho que quem mais... Pois é. Olha aí, irmão Roberto. Nós já encontramos, inclusive, situações de psicólogas cristãs. Por outro lado, nós temos uma na nossa igreja aqui, que é uma bênção, né? E que conversa, assim, com as irmãs, com os irmãos, enfim, com bases bíblicas. Mas nós temos no nosso meio, infelizmente, aí eu volto à questão da impureza, aquilo que vem de dentro, como diz o Senhor, que o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas é o que sai, né? Nós temos exemplos também de terapeutas cristãos que já deram esse tipo de conselho. Pasmem. Contudo, quando nós vimos a necessidade, a gente recomenda, busque. Porque existem métodos, existem medicações, existe uma série de coisas que podem corroborar, que podem ajudar em alguns casos. Mas tome muito cuidado com quem você está se aconselhando. Esse aqui, ó, é o teu maior conselheiro. É o teu melhor conselheiro. E ele fala aqui sobre todos os assuntos. Sabe qual é o problema? É que às vezes as pessoas dizem assim, pastor, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu não ouço a voz de Deus. Porque as pessoas querem ter esse encontro com Deus, daquela coisa assim bem surreal, sabe? Aquela coisa que transcende, aquela voz, tipo voz de trovão, aquela luz. Não. Deus fala com você todos os dias através da palavra dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quando ele diz que o Espírito diz à igreja, o Senhor repetiu lá em Marcos 7, quem tem ouvidos, ouça.
querendo dizer também ouve, ó Israel, é a igreja não como instituição, é a igreja como corpo. Então, se você é cristão, se você é cristã, se você faz parte desse corpo, se você é membro dessa igreja, é com você que o Senhor está falando quando ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, que essa mensagem traga uma reflexão para você. Se você lembrou de alguém, ótimo, deixa para depois. Essa mensagem está sendo gravada, quem sabe se depois você pode compartilhar a mensagem com outra pessoa, mas a princípio a mensagem é para você. A mensagem é para a sua reflexão. A mensagem rema de transforma, que se torna viva, ela é para você, assim como ela é para mim. Eu trouxe lembranças aqui de 10 anos atrás da minha vida, de como eu era, como eu sou hoje, a transformação que o Senhor fez na minha vida e continua fazendo todos os dias. Todos os dias eu busco melhorar no Senhor. E não é porque eu sou um pastor, não é porque eu quero ser o bom, não é porque eu quero ser o melhor pai, o melhor marido, não, é porque eu quero agradar a Deus. A minha jornada aqui ela vai ter fim, mas a minha jornada com o Senhor ela vai ser eterna. A promessa dele para mim e para você é de uma eternidade. Vai ser eterna. Eterna. Então eu busco melhorar todos os dias. Todo santo dia, a minha primeira oração, quando eu abro os meus olhos, é: Senhor, obrigado por esse dia, Senhor. Que nesse dia, Senhor, eu procure fazer a sua vontade e não a minha, porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É a minha oração. Pastor, todos os dias é feita a vontade de Deus? Não, porque a natureza fica brigando ali. Mas quando chega no final do dia, na hora que eu vou também fechar meus olhos, eu me dirijo a Ele no silêncio do meu quarto, como diz o Senhor Jesus, e peço perdão. Senhor, me perdoa, Senhor. Perdoa porque hoje, em algum momento, Senhor, naquela situação, falei que não devia ter falado, pensei que não devia ter pensado, agi como não devia ter agido. Não te representei, Senhor, não fui teu embaixador, Senhor, não espelhei, não morri com teu filho na cruz. Tão bonito a gente cantar a canção do Fernandinho, né? Cristo vive em mim, aleluia. Mas como é que Cristo vive em você? Que a mesma canção diz, já estou crucificado. Você já está crucificado? Você já negou a você mesmo? Já parou para ver quais são as impurezas que você precisa retirar? Como a gente trabalha muito com essa questão de restauração, uma das principais impurezas é a falta de perdão e a mágoa. E isso traz um mal tão grande a você que você não faz ideia. A mágoa não permite que você caminhe, que você não dê um passo. É como se você mesma abrisse uma mochila, colocasse nas suas costas uma pedra de mármore muito pesada e você não vai adiante. A falta de perdão, pior ainda. Porque o maior exemplo que nós tivemos do nosso bom pastor, do nosso mestre, do nosso rabi, do nosso salvador, do Senhor Jesus, qual foi? Nós só fomos reconciliados com Deus pelo sacrifício vindo através da morte dele. E mesmo no pior momento da sua vida, no seu martírio, o que ele diz? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E por que nós temos tanta dificuldade em perdoar aquele que saiu de casa, aquela que saiu de casa, aquele que nos magoou, que nos fez passar vergonha, às vezes que nos fez passar por alguma contingência material, por alguma necessidade? Ainda há pouco eu falei da minha oração matinal e da minha oração no final da noite. E tem uma oração que ela é comum a todos os credos. E na realidade foi o único modelo de oração que o Senhor nos deixou. As pessoas veem a oração do Senhor tão poderosa,
que chegaram ao ponto de perguntar para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Queridos, eles perguntaram, não é porque eles não orassem. O judeu, por tradição, ainda há pouco nós falamos daqueles 3 que foram com Daniel, né? E nós lembramos da história de Daniel também agora, da questão dele orar 3 vezes ao dia. Então, os judeus, eles tinham por hábito orar 3 vezes ao dia. Os fariseus, eles eram muito mais aplicados, eles eram a seita judaica mais aplicada que existia. Então, em vez de orar 3 vezes por dia, eles oravam mais, 4, 5. Então, a questão não é que eles não orassem, só que eles não viam na oração deles o mesmo poder que existia na oração de Jesus. Por isso que eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Aí o Senhor quebra com toda aquela tradição de quando eles iam se dirigir a Deus, em que eles falavam, ó magnífico, ó altíssimo, ou não sei o que mais. Infelizmente a gente ainda ouve muito isso na igreja hoje. Ah, é errado, pastor? Não, não é que seja errado. Mas qual foi o modelo que ele nos ensinou? Como foi que ele disse assim: quando vocês forem orar, orem assim, 2 pontos. Qual é o início? Pai nosso que estás no céu. Abba, Pai. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E sabe uma parte dessa oração que reputo ser uma das mais interessantes e que nós oramos e nem percebemos o que nós estamos fazendo com nós mesmos? É quando a gente diz assim: perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido, aqueles que tenham pecado contra nós. Aí como é que eu faço uma oração dessa se eu não consigo perdoar? Então eu estou dizendo para o Senhor, estou dizendo para Deus, usando o nome de Jesus, para Ele não perdoar, não me perdoar. Porque se eu digo para Ele: me perdoa, da mesma forma que nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem pecou contra nós, mas se eu não perdoei aquele que saiu, se eu não perdoei aquela que saiu, se eu não perdoei aquele que me fez passar vergonha, que me humilhou, se eu não perdoei aquela que me fez passar vergonha com a minha família, como é que o Senhor vai me perdoar? E essa é a oração mais conhecida em todos os credos. A oração do Pai Nosso. Percebem? Percebem? Eu li o capítulo 7 de Marcos, onde o Senhor fala de toda a religiosidade dos fariseus. Ele quebra com aquilo, dizendo: não, deixe os meus discípulos comerem, porque o que torna impuro não é o que põe para dentro, mas é o que sai. É o que sai do coração, da mente, é o que sai pela boca. Então, às vezes, queridos, nós somos impuros até na nossa oração, porque a gente não conseguiu perdoar e a gente está pedindo perdão de Deus e ainda está dizendo para Ele que Ele deve nos perdoar da mesma forma que nós perdoamos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque tu és fiel e justo, por aí. Nós somos gratos a ti, Deus, por esse momento de estudo, Senhor, no qual aprendemos lições úteis e práticas, Senhor, para o nosso viver diário. E também, Deus, para nos orientar, nos ajudar, Senhor, em qualquer questão que temos tido dificuldade no nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Que possa nos limpar verdadeiramente, Senhor, nos tornar mais alvo que a neve, Pai. Deus, tire toda a impureza das nossas mentes, dos nossos corações, Pai. Ajuda-nos, Deus, a te olhar somente para a tua cruz, que dá, aqui está o verdadeiro sacrifício, Senhor. O verdadeiro sacrifício foi feito naquela cruz, Senhor. E tu não está mais lá, tu venceu a morte, Pai. E essa morte gerou vida em abundância, Senhor. Gerou vida na nossa vida. Que possamos crer verdadeiramente que temos uma nova vida, que Cristo habita em nós. Que a tua palavra diz que em Cristo, nova criatura somos, Pai. E por isso, Deus,
Sei que nesse mundo pecaminoso, hostil, e às vezes somos até afetados, Deus, pelas impurezas desse mundo, Pai. Mas não nos deixe permanecer nelas. Livra-nos, oriente, Espírito Santo de Deus, para que consigamos desviar desses pecados, Deus, que entristece o nosso coração diante do Senhor, entristece o Espírito Santo. Pai, te peço pela vida de cada pessoa que está presente aqui nessa sala de oração, de estudo, Pai, pedindo pela vida do teu servo, que ministrou a palavra nessa noite. Essa palavra possa nos trazer paz, trazer vigor, Senhor. Esse alimento, Senhor, possa nos deixar cada vez mais fortes diante do Senhor. O único alimento que nos fortalece espiritualmente é a tua palavra, Pai. Por isso nós dependemos dela na nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Cada um nessa noite que tem um propósito de oração, tem um motivo específico, Senhor, não só relacionado à restauração das nossas vidas, dos nossos cônjuges, do nosso casamento, da nossa família, mas questões físicas, Senhor, financeiras, espirituais. Ah, Deus, tu sabe quanto nós temos enfrentado diversas situações, Deus, nesse momento de deserto, Senhor. Parece que tudo vem de uma pancada só, mas o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor nos livra de todas as coisas. E nós confiamos nessa palavra fiel e é justa, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, por esse momento e ajude-nos a entender e compreender o que é que é certo, Pai. Dependemos de Ti, Espírito Santo, para compreender a Tua palavra. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.